Então, vamos fazer um breve histórico, rapidinho, do que a gente percebeu aqui nesse simpósio. A gente percebeu que o que está acontecendo no mundo não é um movimento social espontâneo, que é uma engenharia social bem pensada, que começa lá atrás com as fundações internacionais, com a primeira fundação Rockefeller, de John Rockefeller I, passa para John Rockefeller II. John Rockefeller I fazia tudo na boa intenção, né? Que era um cristão em tudo, a coisa se desvia em John Rockefeller II e muito mais em John Rockefeller III, que então eles criam uma estratégia para tentar acabar com a guerra e permanecer com a hegemonia dos países poderosos. Então eles lançam mão de algumas estratégias, o controle populacional, os métodos contraceptivos e o aborto. Então eles, no meio do caminho, descobrem que o controle populacional não se daria pelos meios médicos, mas pela sociologia. E eles descobrem isso através de um sociólogo chamado Kingsley Davis, que abriu os olhos deles para isso, né? E a sua aluna, Adrienne Germain, que convence o Rockefeller de mudar de estratégia, e isso mudou tudo. Então eles começam a trabalhar, em vez de trabalhar com os líderes governamentais, começam a trabalhar com as ONGs e movimentos feministas, abortistas, esquerdistas, porque eles descobrem também que os marxistas têm o mesmo objetivo, é destruir a família, por causa da igualdade de classe, como Marx, no livro assinado por Engels, A Origem da Propriedade Privada, da Família e do Estado, não necessariamente nessa ordem. Então eles também travam guerra contra a família, e um começa a ajudar o outro, né? As grandes fundações começam então a patrocinar os movimentos, ONGs, esquerdistas, abortistas, feministas, contra os valores, e arma assim uma estratégia. Em paralelo também começam a surgir as ideologias como plano, né? Margaret Sanger, Kate Millett, Sulamit Firestone são ícones do feminismo, protagonistas nesse sentido dessas ideias liberais. E então vai culminar aí Judith Butler, que é mais recente, que ainda está viva, como instrumento, o gênero como tecnologia de ponta para desconstrução da família, a começar pela construção da identidade. Destrói a identidade, você destrói tudo. Então não tem mais papel do pai, da mãe, não tem mais identidade, não tem mais família, não tem mais estrutura, não tem mais autoridade, não tem mais nada, né? Então nós vimos tudo isso. Vimos também, pelo meio médico, que a vida se inicia realmente na concepção, né? E até hoje todos os livros de medicina ensinaram isso na universidade, e os grandes biólogos, e percebemos também com a palestra do Dr. Fabrício que quem define o início da vida é a biologia, amparada pela medicina fetal, pela embriologia, e isso é muito claro. O Dr. Jérôme Léger, que é o pai da embriologia fetal, vamos dizer assim, que ele descobriu a genética da síndrome de Down, foi ele, Jérôme Léger. Ele só não ganhou o prêmio Nobel na época porque ele era pró-vida. Foi isso que o impediu de ganhar. Mas uma referência mundial da genética. E ele afirma, né? E o doutor trouxe aqui muito claro as palavras dele, né? A vida se começa na concepção, né? Na fecundação. O termo está fecundação, mas a gente está tendo que usar concepção porque eles estão com estratégia também linguística. Isso é outra estratégia deles. Por exemplo, na Argentina passou a lei do aborto por causa disso, porque lá está, a vida precisa ser defendida desde a fecundação. Não, lá na lei está fecundação. Ou concepção, não lembro.
Mas só sei que eles tiveram que mudar, porque eles deram uma outra interpretação. Não, fecundado não quer dizer que seja ainda uma vida humana, ela ainda pode ser não implantada. Então, a partir da nidação que se iniciaria, que a lei contempla, que iniciaria a vida. Então, eles estão tendo que usar a palavra concepção e não fecundação. São termos estratégicos, né? Então, percebemos também que o gênero, a doutora disse aqui, trouxe, que a questão do gênero tem consequências muito graves na própria, no emocional, no psicológico, no próprio físico, as consequências de tudo isso. Foi trago também tanto pela doutora como pelo padre José Eduardo, o exemplo do menino sem pênis, né? John Money, do vídeo John Money e o menino sem pênis, aquele rapaz que sofreu e terminou com suicídio naquele experimento do Dr. John Money para tentar provar a teoria de gênero, que foi uma catástrofe. Então, nesse momento agora, a gente vai falar um pouco sobre por que chegamos a esse ponto. Vamos falar um pouco da estrutura, da natureza da crise do homem moderno. Por que chegamos ao ponto que chegamos, né? Uma vez que veio o cristianismo, veio Jesus Cristo, nosso Senhor, e fez uma grande transformação no mundo. E o mundo, o Oriente, o Ocidente, abraçou para valer. A Europa foi fruto, né, da evangelização, e nós vemos o avanço que foi. A gente teve uma idade média cristã, nós tivemos tempos assim de glória. O que aconteceu para que chegássemos ao ponto que chegamos, né? Isso é interessante saber, porque quando a gente volta na história, a gente começa a entender muita coisa do presente, e a gente evita cometer os mesmos erros, né? Isso é fundamental. Porque a gente nunca pode esquecer do que o nazismo foi. Porque quando a gente recorda, a gente corre menos risco de cometer os mesmos erros. O que precisa acontecer também com o comunismo, que deixou, segundo o livro negro do comunismo, mais de 100 milhões de mortes diretas, fora a morte decorrente da miséria e a catástrofe estrutural, social, econômica que o comunismo deixou onde passou, né? Foi uma tragédia, e o comunismo provou que nunca funcionou, não funciona, e eles estão na esperança, né? Não deu certo lá, né? Mas ainda dá, vamos lá, vamos acreditar. Então, ele já provou que onde passou, deixou um rastro de sangue. Margaret Thatcher vai falar aqui, né? Onde o comunismo pisa, não nasce mais grama, né? Está aí o resultado dos países onde se implantou o socialismo, o comunismo. O que está acontecendo? E o que aconteceu? Então, e mesmo a igreja já se posicionando, né? Contra, veementemente, o comunismo ateu, dessa vertente marxista. Ainda tem muitos cristãos dentro da igreja que defendem essa ideia. Isso é absurdo, gente, né? A gente não entende como pode, se um cristão ainda, defender algumas ideias que a igreja já se posicionou há muito tempo, e está muito claro pela história que isso é uma grande desgraça para o nosso tempo. Isso tem interferido dentro da nossa igreja, tem entrado, né? E nós não temos que ter receio de denunciar e tocar nessa ferida também. Então, nós vamos falar um pouco sobre essa crise do homem moderno, lembrando que, no início, quando Jesus vem, ele traz uma novidade incrível, e uma solução que os grandes pensadores, os filósofos, Platão, Aristóteles, um problema que eles tinham detectado e que não tinha solução, e não tinha mesmo, e que Jesus vem solucionar. O que eles diziam, né? Porque o que aconteceu? Vamos voltar um pouquinho mais. Perguntaram, né, para Platão, né, qual que é o modelo de sociedade perfeita? Não, ou melhor, perguntaram qual é o modelo da pessoa perfeita, da pessoa virtuosa, né?
E Platão, no livro A Política, também, ele vai falar sobre isso. Então, ele fala, para a gente entender qual que é o modelo da pessoa perfeita, nós precisamos ampliar um pouco mais a visão e nos perguntarmos qual que é o modelo da sociedade perfeita. E Platão vai dizer, de maneira muito sábia, que este modelo, essa sociedade perfeita, né, como os virtuosos, ela seria impossível acontecer. Porque para você ter uma sociedade perfeita, você tem que ter pessoas, né, virtuosas, pessoas de valor, honestas, cheias das virtudes, né, trabalha com esses termos. Mas você só tem a pessoa virtuosa se você tem a sociedade também virtuosa, que vai formar a pessoa. Então ele dizia que o modelo seria assim, né? Que começando com as crianças, elas na primeira infância ali, ela ia ser preservada de tudo que é ruim. Mostraria para a criança tudo que é bom, nobre, honroso, virtuoso, bonito, belo, honesto. Isso ia ser passado para a criança, né? E depois, mais para frente, se ensinaria que existe também o mal, que existe também o ruim, que existe também o feio, mas num segundo momento. E que essas crianças, em meio às brincadeiras, elas precisavam ser observadas e detectadas a vocação de cada uma. Elas iriam, através das brincadeiras, despontar o que elas tinham de habilidade, de vocação. E se trabalhar em cima de cada criança de acordo com aquela vocação, né? Então, aquela criança que, através das brincadeiras, mostrava interesse maior e uma queda maior pelo conhecimento, pela leitura, pela busca da sabedoria, essas pessoas iam ser filósofas, né? Iam ser estudiosos, elas se dedicar a isso. E assim outras iam se dedicar mais ao trabalho, enfim. E o processo de se formar um homem virtuoso levaria 50 anos. Depois de 50 anos, esse homem estaria pronto, né? Ele seria ensinado no caminho das virtudes, né? Isso é muito, muito interessante, mas Platão vai falar, olha, sociedade, se existiu eu não sei, se vai existir também não sei, mas o fato é que não existe e ele achava que seria impossível, né? E por que ele achava que seria impossível, né? Porque ele conhecia o ser humano e ele sabia que ponto que nós estávamos, em que situação nós já tínhamos chegado. Então, ele falava que o caos de uma estrutura social, da sociedade, era o revezamento entre totalitarismo e democracia. Quando se chegasse a esse ponto, é o caos, é o fundo do poço. E se a gente pensar, realmente o mundo gira no revezamento desses dois sistemas, né? Entre a ditadura e a democracia. Então, e Platão vai falar sobre isso. O que acontece? Platão dizia que a sociedade perfeita só se pode corromper através das crianças. Você começa a atingir as crianças, né? Bom, supondo que a sociedade existisse, o caminho para corrompê-la seria através da educação. E essa criança, você estragando ela, depois você teria toda a sociedade corrompida. Aí a gente começa a entender por que os ideólogos de gênero não querem discutir com os adultos sobre isso. Eles não querem, o objetivo deles não somos nós. Porque eles sabem que a ideia de gênero é ridícula e ela não se sustenta. É burra mesmo. Porque eles têm que lutar contra tudo, que nem eu falei ontem. E contra a evidência, e contra
a lei natural, contra a nossa percepção de que é evidente que o homem é diferente da mulher, que a mulher é diferente. As características falam por si só, né? Você vê a menininha, quando ela pega um bebezinho, uma bonequinha, é dela, ela chega e já, ela cuida, o menino vai pega pelos cabelos, quer rodar para brincar de luta, né? E é assim. Né? Isso está na menininha, o cuidadinho, aquela coisa toda. Eu lembro que uma irmã nossa da comunidade, quando eu falo irmã nossa de comunidade, a minha cabeça ainda está um pouco, né? 17 anos nessa realidade de comunidade. Gente. E aí, o que acontece? Ela saiu com o Bento para passear. Vou brincar com o Bento aqui. Foi passear com o Bento, voltou e falou assim, meu Deus, eu já fui babá. Antes de entrar na Canção Nova, eu fui babá. Mas eu fui babá de menina. Eu nunca tinha pegado um menino assim para brincar. E quando eu levei um susto com o Bento, porque eu fui brincar com ele, fui mostrar, olha aqui a florzinha, ele nem aí. Eu mostrei, olha aqui a formiguinha, ele foi lá e pisou, massagou a formiguinha. Eu levei um susto. Falei, meu filho, homem é diferente, tem essa coisa. Então, por isso que eles querem, os ideólogos de gênero querem trabalhar com as crianças, porque elas estão desarmadas, aceitam tudo, né? Então, a maneira de corromper essa sociedade virtuosa seria, sociedade sábia, seria através das crianças. Né? Então, o que aconteceria? No processo democrático, eles buscariam não mais o líder sábio, mas buscariam um líder mais carismático. Um homem que fosse mais dotado à administração financeira. Né? Porque geraria ali o amor ao dinheiro, um amor excessivo ao dinheiro, à riqueza. Né? Geraria a busca de um líder que também tinha uma característica de saber administrar. E óbvio, aquele que ama o dinheiro, ele é mais habilidoso na arte da administração do que o homem sábio. Então, este homem seria eleito. E aí, Platão vai dizer também que esta eleição na sociedade virtuosa, ela seria mesmo contra a vontade do eleito. Então, o líder escolhido, ele não aceitaria, ele não ia querer ser líder, porque o homem sábio, ele sabe o que é ser líder, ele não ia querer assumir, mas ele teria a obrigação de assumir, porque as pessoas tinham elegido, e não teria a propaganda de si mesmo, para ser, tudo igual que a gente vive hoje, né? No meio político. Então, o homem sábio não faria propaganda dele mesmo para ser um líder, ele seria eleito pelas pessoas, pelas habilidades que ele demonstrava, pela capacidade de coordenar, a capacidade de liderar, sem exército, né? Sem poder, e sem dinheiro. Olha que interessante. Então, ele teria que ser um líder por quem ele é. O líder nato. Ele atrairia, ele saberia governar sem dinheiro, sem poder e sem exército. E aí, o que ia acontecer? Este líder ia ser colocado de lado, e eles iam procurar alguém mais carismático, mais dotado à administração, por exemplo. Ia ser eleito. E depois eles iam buscar um líder melhor ainda. Iam pegar depois um outro melhor, e eles iam atrás sempre de um líder mais carismático, mais dotado de administração, mais comunicativo, seja o que for. Chegaria a um ponto que eles iam eleger alguém tão bom, que esse bonzão ia falar assim, me dê todo o poder, que eu vou dar para vocês o céu na terra. Aí a sociedade ia dar, e aí ia transformar aí o processo democrático, ia se transformar, a democracia clássica, né, que eu estou falando, ia se transformar num processo totalitário.
Então esse líder ia começar a oprimir a nação, oprimir, até o povo não aguentar mais. Então ele tinha dois caminhos: ou ele renunciava o cargo, ou ele ia ser derrubado do cargo pelo povo. Se ele largasse o cargo, ou ia ser derrubado, aí novamente voltaria o processo democrático. Iam eleger alguém, um líder. E aí elegeriam alguém, beleza, alguém muito bom. Depois eles iam querer um melhor ainda, depois um melhor ainda, depois um melhor ainda, depois um melhor ainda. Chegariam a um ponto deles terem eleito alguém tão bom, que essa pessoa ia falar: agora me dê todo o poder, que eu vou dar o melhor para vocês, vou dar o céu na terra. Aí eles iam dar. E essa pessoa começava com um processo de totalitarismo. Ele ia oprimir tanta nação, que no final o povo está tão esgotado que restariam dois caminhos: ou ele renunciava, ou ia ser destituído. Quando isso acontecia, o povo novamente restabelece a democracia. Gente, isso não era lá, isso é hoje. Só existem esses dois processos até hoje. Isso é o caos que os primeiros filósofos já previam. E nós vivemos neste ciclo vicioso entre totalitarismo e democracia, totalitarismo e democracia, totalitarismo e democracia. E aí, Platão falava: não tem jeito, acabou. Isso é o fim, é o caos, não tem como estabelecer uma sociedade virtuosa. Você não tem pessoas virtuosas, assim, né? A sociedade que ia formar a pessoa virtuosa. E ele tinha razão, é esse processo mesmo de estrutura social organizada para os valores, para as virtudes, que formaria a pessoa virtuosa. Então, nós percebemos que Jesus vem, né? Chega e ele dá a solução para resolver o problema dos filósofos. Isso é interessantíssimo, gente. Porque quando Jesus vem e ele é questionado, por exemplo, ele estava lá, né, ensinando o povo, chega alguém e fala assim: Senhor, é permitido pagar o imposto a César ou não? Aí Jesus pede a moeda e pergunta, né, de quem que é a foto e a inscrição e a figura que está desenhada aqui? Ela é de César. Então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. O Espírito fez com que a igreja entendesse o que Jesus queria falar. Jesus soluciona esse problema, estabelecendo dois poderes de estrutura social: o poder temporal e o poder espiritual. São duas colunas, tendo como principal instrumento o ensinar a todos. E isso, gente, é uma novidade incrível. Porque se Platão ouvisse Jesus falar, ele concordaria, fala: Senhor, realmente, é isso aí, mas isso é impossível. Isso não vai acontecer. Mas Jesus estava certo, eu acho que estava. O que você acha, Toninho? Também acho, né? Eu tenho uma leve dúvida, que ele sabia o que ele estava fazendo. Então, Jesus, isso é tão revolucionário, né, no bom sentido, que até então todas as religiões eram marcadas pelo ensino dos mais preparados, dos brahmanes, né? Então eles não revelavam o segredo da religião para qualquer um, apenas para os mais preparados, para os escolhidos. Até então era assim. E Jesus chega e fala: não, é preciso ensinar a todos. E este é o instrumento
ensinar a todos, desde a prostituta ao rei. Isso tem um motivo, gente. Porque é o seguinte: se Jesus viesse, estabelecesse o reino, né, aqui, não estabelecesse o reino, anunciasse o reino, desse o caminho, né, para nós, a palavra anunciada e os evangelhos e tudo mais, e conseguisse ali naquela geração estabelecer uma geração cristã, enfim, o que ia acontecer? Chegaria um momento da história que aquela sociedade iria cair, como aconteceu em todos os impérios da história. Aconteceu. E acontece. Todos os impérios, no seu auge, na sua glória, eles ruíram. Alguns por motivos de guerra, enfim, mas muitos não. Né? Roma, por exemplo, né, chegou a um nível de estruturação, de poder inimaginável. Eles não tinham força para combater as invasões bárbaras, vikings, sei lá. Claro que tinham. Mas o que acontece numa sociedade quando ela chega a um estágio, a um patamar? Ela se acomoda de tal forma, por causa do conforto, do bem-estar, da segurança, que ela começa a se desarmar, começa a baixar as guardas, começa a abrir mão de valores, não se tem mais uma causa, um motivo, um sentido. Isso aconteceu em vários impérios. Então, aquele império cai. E a história é cíclica também. Foi assim. Se é que o império, a gente acha que não, nós estamos numa situação diferente. Não, estamos numa situação igual. Você está vendo o que está acontecendo na Europa, né? A França já é irrecuperável. Você não tem mais como recuperar a França diante eu falo dos franceses, né? Diante das imigrações, né? Do islamismo que já entrou. E já é um cálculo matemático, daqui tantos anos já não vai mais ter franceses, né? A França já está tomada. E você vê o caos na Europa toda, né? E a Europa era ali o berço cristão, né? Você vê a França, a Itália, as filhas prediletas da igreja, né? De Nosso Senhor. O carinho de Deus com aqueles países era incrível, né? Ao ponto de suscitar santos, Joana d'Arc, por exemplo, de suscitar para defender em guerra, fisicamente, aquela nação. Em Lepanto, por exemplo, Nossa Senhora Auxiliadora, que aparece no céu para defender aquele povo. Né? Santa Clara, que põe Jesus eucarístico na janela e que impede do exército chegar. E assim vai, algumas batalhas que Deus intervém na história da Europa, da França, da Itália. Você vê que se tinha a base cristã muito forte, realmente existiu ali o poder temporal, o poder espiritual que se estabeleceram. Então, quando Jesus vem e ensina, então, que a solução é poder temporal, dois pilares, o poder temporal e o poder espiritual, tendo como principal instrumento o ensinar a todos, Jesus estava já prevendo a queda de cada civilização. Por quê? Porque o que adiantaria Jesus vir e fazer acontecer e todos se aderirem ao cristianismo e amarem Jesus Cristo? Quando chegasse num patamar, aquela sociedade ia cair. E tudo que tinha sido feito e ensinado iria se perder. Ia ter que começar tudo de novo, né? Ou não teria possibilidade de começar.
Então, Jesus ensinar a todos. Porque quando a sociedade cair, quando o império cair, quando a estrutura social cair, quem serão aqueles que vão reerguer novamente? Os pobres, a prostituta, os pequenos cristãos. E aí a sociedade novamente iria se reerguer, porque os hospitais iriam ser reconstruídos. Tudo bem? Filho, vai lá na mamãe agora. Aqui é no palco. Aqui é no palco mesmo. Você gosta de palco? Alguém pode procurar a Deia para mim, por favor, para a Deia dar um... botar aqui. Você vai ficar quietinho, filho? Vai? Tá bom. Então senta aqui do lado do papai. Então, quando essas... Quer água? Pode beber. Encho mais. É um folgado mesmo, vou te falar. Então, quando caísse, nós cristãos iríamos reerguer tudo novamente, construindo os hospitais, construindo as creches, construindo as escolas, os orfanatos, que é próprio do cristianismo, que surgiu com a gente. Vai lá. Engasgou. Obrigado pela companhia, Matias. Foi pouquinho, mas valeu, foi bom. Tá bom, depois você vai. Te falar uma coisa, viu? Então, quando a sociedade caísse, a estrutura caísse, a gente poderia reerguer novamente tudo com os valores, porque eles tinham sido passados pelo ensinar a todos, a nós, a todo mundo. E o poder temporal é a estrutura política mesmo, né? E o poder espiritual é a igreja. Ao poder temporal, cabe tampar buraco na rua, cuidar da segurança, da saúde, né? Da estrutura básica, resolver problema prático da sociedade. Não cabe ao poder temporal resolver problemas morais. E cabe ao poder espiritual cuidar de tudo que é moralidade, conduta, comportamento, ensino, que é o poder espiritual, né? Antigamente, a mitra papal, né, era realmente uma coroa, era uma coroa mesmo, coroa. E a mitra do bispo também, ela é uma coroa, né? Ela, hoje, para ficar mais fácil, né? Vai fazer um negócio de pano, de papelão e tal, fica mais prático, tudo. E foi ao longo da história tomando esse formato e tudo. Mas o bispo, ele é rei. Rei pelo poder espiritual. Muitos talvez não tenham consciência disso, ou tenham, mas não se comportam como deveriam se comportar. Mas eles são reis da estrutura do poder espiritual. E a igreja nos ensina, pelo magistério, muito bem, que um poder precisa respeitar o outro poder. Aquilo que é do poder temporal, o poder espiritual não tem que interferir. Por isso que a igreja proíbe que o clero entre na política partidária. Por que padre não pode ser deputado? Por isso. Porque ele pertence à estrutura do poder espiritual. E este é uma forma de governo importantíssima, que cabe a ele, né? E também a igreja não permite que o poder temporal interfira naquilo que é estrutura do poder espiritual, né?
Então, mas o padre lá, eu conheço um padre que é deputado, eu tenho um padre que está envolvido, é prefeito e tudo mais. Não é porque a igreja liberou ele, não, ele está em desobediência realmente, porque ele pertence à estrutura do poder espiritual. Entendeu? Então chegamos a uma solução do problema levantado pelos filósofos, e que tinham razão. Para se formar esta sociedade sábia, santa, é preciso ter uma estrutura dividida em poder temporal e espiritual, tendo como principal instrumento o ensinar a todos. Jesus diz: ide e ensinai toda criatura, né? Entendeu? Então, quando o poder temporal tenta interferir naquilo que pertence ao poder espiritual, é um caos. Quando você vê, por exemplo, o STF decidindo sobre aborto, casamento, é um caos. Porque isso não compete ao poder temporal, isso compete ao poder espiritual, aquilo que é moral. O STF tinha que se ater àquilo que é a organização social, nessa estrutura mais básica, de leis para a organização social, para ninguém se matar, para ninguém se roubar, né? Roubar um ao outro, para ninguém prejudicar ninguém, para possamos ter liberdade de ir e vir. Mas quando a estrutura do poder temporal interfere naquilo que é moral, é um caos. E vice-versa, quando o espiritual também tenta interferir também, e muda, troca ali, aí é um caos também. Então não pode acontecer isso, né? Mas como chega a esse ponto que nós chegamos? Porque vem Jesus Cristo, ensina a vontade do Pai, se revela ao Pai, né? Ele é a revelação do Pai, o Verbo, a palavra do Pai, que se comunica, e aí Jesus vem e derrama o Espírito Santo ali no meio dos seus, e aqueles que pedirem receberá, e começa a igreja. E o interessante, porque a igreja começa, e ali a partir dos anos 250, se estrutura de maneira muito interessante, porque toda a espiritualidade cristã se voltava então para a Sagrada Escritura, pela luz da graça. E era assim no início, né, do cristianismo ali, a partir dos anos 250. Então a luz da graça era o que movia. Então toda a vida cristã e toda a espiritualidade cristã se movia em torno da luz da palavra de Deus, da luz da graça de Deus. Quando começa, isso leva um tempo, quando começa a criação das universidades pela igreja, e entra a luz da razão natural, que é algo bom, mas que não tem a primazia. Sem a graça, ela apaga até o pouco da luz que tem. Então nós falamos e lemos em alguns livros também a respeito da criação das universidades pela igreja, né? E a gente vê isso como, que bacana, né? A igreja criou as universidades. Foi a igreja, antes do protestantismo já tínhamos 81 universidades. A universidade em si não era ruim, a estrutura em si não era ruim. O que aconteceu com o processo da criação das universidades? Esta luz da graça, ela foi sendo substituída pela luz da razão natural. Eram para andar juntas as duas luzes, a luz da graça e a luz da razão natural. Mas só que a luz da razão natural foi substituindo a luz da graça pela estrutura das universidades. Lutero, por exemplo, ele é fruto das universidades.
A mentalidade protestante que tomou forma em Lutero, já era uma realidade, gente. Não é que Lutero chegou e falou assim: gente, eu estou falando aqui uma novidade para vocês. O negócio é o seguinte, vamos romper com o negócio. Agora é nós. Se não existisse uma sociedade preparada já e formada para entender, para conceber e para concordar, não teria acontecido isso. Por exemplo, no Oriente, os pregadores de Lutero foram escorraçados de lá. E no Ocidente, as pregações de Lutero se alastraram como pólvora. Justamente porque essa realidade universitária, né, que da luz da razão natural substituindo a luz da graça, já era uma realidade estrutural já. Entendeu? Então, a luz da graça que buscava a contemplação na luz do verbo e na luz da graça. Então, homens sábios e santos era a prioridade da evangelização, da educação. E depois não, começou-se os currículos e começou-se os diplomas, né? Com a chegada dos diplomas, a coisa virou um pandareco, porque não era mais a busca pela sabedoria. O diploma se transformou no principal instrumento de preconceito. Olha que legal, no sentido original da palavra preconceito, que a gente escuta falar preconceito, a gente já fica assim: lá vem esse discurso de preconceito. No sentido de preconceito. E a sociedade se organizou em cima disso. A pessoa não era mais qualificada pela sua habilidade, por aquilo que ela sabia realmente fazer, mas pelo papel que ela tinha, pelo canudo que ela carregava. Interessante o evangelho de hoje, né? Na homilia o padre falava sobre isso, porque São Paulo também vai falar que, né, como é que foi mesmo? Quando sou fraco é que sou forte, né? Eu não me glorio daquilo que é, eu me glorio das minhas fraquezas, né? Quando eu sou fraco é que sou forte, né? Aí o padre falava sobre esse processo da santidade, que às vezes temos santos dentro de casa e a gente não valoriza pessoas realmente de Deus e tal. Interessante. E realmente a gente olha para as pessoas e essa mentalidade virou, cara, que quem é você? Eu sou o advogado. Olha, está aqui é o advogado. Não, antes de ser advogado, ele é uma pessoa. Antes de ser médico, ele é uma pessoa, ele é um filho de Deus, ele é um irmão, ele é tudo, qualquer coisa, né? Então, com a criação das universidades, a primazia da razão natural, a coisa foi decaindo. A partir do ano 1000, mais ou menos, 1100, né? A partir dali, aí começou a degringolar, a cair, a cair, a cair, a cair, e estamos em plena queda. A gente tem a mania de imaginar que tipo assim, o fato de estamos vivendo assim, em 2018, por algo mágico, nós sabemos mais do que os antigos, né? Nós estamos muito mais evoluídos. A evolução técnica não tem nada a ver com a evolução moral, a evolução intelectual, com a sabedoria. Nós avançamos tecnicamente mesmo, né? Sem dúvida nenhuma. O que é isso aqui? Pelo amor de Deus, hein? Às vezes eu tenho medo. O que eu vejo assim, sabe? É uma coisa impressionante. Eu faço tudo com esse negócio aqui. Você usa de controle remoto a sua TV, é uma coisa de louco. Você tem tudo GPS. Antigamente você comprava o GPS, né? Eu comprei um GPS uma vez e ligava no acendedor do carro e o GPS me falava, era só para isso que valia aquilo ali. E numa tela muito menor, você tem tudo e muito mais. Assim, a técnica realmente avançou. Você vê a técnica médica, né? Você vê o ultrassom, a capacidade, uma ressonância magnética, aquilo é incrível, né? Transmissão de imagens por uma tela, né? Então, transmitindo aquilo, que louco, olha uma câmera, cara, está me transmitindo, está me gravando. Realmente,
Mas isso não quer dizer, em momento algum, que houve um avanço moral que acompanhasse a evolução técnica, né? Sabemos disso, não é novidade para ninguém, mas é preciso reforçar, porque às vezes a gente acha, porque estamos aqui, não, nós estamos numa situação privilegiada. Não, não estamos. Nós vivemos uma grande crise do homem moderno. Uma crise da busca da sabedoria. Tomás de Aquino, ele chegou ao ponto de dizer que o problema levantado pelos filósofos tinha se resolvido. Porque ele não via mais o problema da estrutura social, do poder temporal e o poder espiritual, tendo como principal instrumento o ensinar a todos. A coisa já estava meio que resolvida, sabe? E começou a cair. E começou a cair, e começou a cair, e começou a cair. Então, lembra quando eu falei que os filósofos diziam que a sociedade, Platão, no caso, a sociedade virtuosa, a sociedade perfeita, precisa ter um líder que governava sem exército, sem dinheiro e sem poder? Platão estava meio que profetizando a igreja, né? Na época cristã, na Idade Média. Por quê? A igreja era a líder que não precisava de exército, que tinha como líder clérigos que tinham votos de pobreza. Não tinha dinheiro. Eram líderes pelo exemplo e não pelo poder. E você vê quando, por exemplo, os bárbaros invadem a Europa, a única instituição que permanece de pé é a Igreja Católica. E diante daquele caos, a igreja, pelos monges copistas, a igreja salva toda a herança literária da antiguidade. E as sociedades começam a se organizar novamente ao redor dos mosteiros. Onde se tinha um mosteiro, as pessoas iam se aglomerando. Isso é interessantíssimo, gente, porque olha o que o Platão falava. Aristóteles também chegava a falar que, de certa maneira, a sociedade se iniciava de fato por um homem virtuoso, como Platão dizia, porque pelas viagens de Aristóteles, ele chegou à conclusão que realmente as cidades começavam assim. Um homem, um pai de família, estabelecia residência, um homem virtuoso, e outras famílias iam sendo atraídas ali, iam fixando morada também, e começavam os vilarejos e começavam as cidades. E realmente, você conhece assim algumas regiões que chama lá nos Cunha, lá nos Bento, lá em Minas tem muito isso. Lá nos Gonçalves, olha, é uma comunidade rural que carrega o nome da família, porque um homem, um líder virtuoso, né, que fixa morada e que aglomera. Né? Na Idade Média, diante da invasão dos bárbaros, aconteceu isso. Os monges atraíam, e quando o poder espiritual se mistura ao poder temporal, em determinado momento da história, era por pura necessidade, porque senão, quem eram os preparados para organizar a sociedade? Era justamente o clero. E houve essa mistura. Enfim, por situações históricas pontuais. Então, a igreja começa a transformar também os bárbaros. A França. Hoje, a França é os bárbaros convertidos, né? E tudo que foi acontecendo, eles foram ficando encantados com tudo que foram aprendendo com a igreja, com Jesus Cristo, nosso Senhor. E a coisa foi se organizando, né? Agostinho chega a perceber que aquele problema dos filósofos não existia mais, justamente por causa dessa estrutura. Agora, estamos num caos gigante.
fruto deste caos intelectual, moral, é que se propaga de maneira tão rápida e tão forte a cultura da morte. Vocês estão entendendo? Restabelecer novamente a busca pela verdade, pela sabedoria e pela santidade é estabelecer a cultura da vida. Graças a Deus tem surgido muitas iniciativas e eu tenho visto com bons olhos tudo que tem acontecido no Brasil, por exemplo. É próprio de Deus. Deus escolhe os fracos para confundir os fortes, né? Toda essa resistência ainda do aborto no Brasil, todo esse surgimento dessa linha, podemos dizer assim, conservadora, pessoas que têm se estudado, que têm se destacado e que têm defendido os valores tradicionais, valores cristãos, que têm acontecido na nossa nação, é uma esperança muito grande. E que antes não tinha, não acontecia, a gente não via. Né? Depois que a nossa nação foi tomada pelo marxismo cultural, as universidades, o meio artístico e o meio acadêmico, completamente, o meio da grande mídia, eles foram tomados e a gente ficou só vendo isso, só escutando aquilo, e quem pensava diferente parecia que estava sozinho, né? E hoje nós estamos percebendo que também, por causa do avanço dos meios de comunicação social, nós estamos tendo contato com pessoas que também pensam como a gente, porque a família brasileira, ela é tradicional, né? Ela quer os valores, né? Então, uns foram entrando em contato com os outros e foram se organizando, e hoje nós temos visto que os valores cristãos têm ressurgido. Enfim, isso é matéria para uma outra pregação, mas nós temos pouquíssimo tempo, não vai dar para a gente continuar tudo que eu queria. Porém, eu quero terminar dizendo da base desses dois poderes, porque o poder temporal e o poder espiritual, eles são a base da estrutura da sociedade virtuosa, tendo como principal instrumento o ensinar a todos, e a base dessa estrutura se chama luz natural, lei natural, né? A lei natural é a lei de Deus impressa na nossa natureza, aquilo que a gente falou ontem. É o que Deus concede a todos nós quando nos cria. E a lei natural, ela é real. Nós vimos ao longo da história muitos pensadores que combateram a existência dessa lei natural. Mas essas teorias não se sustentam. Um típico exemplo que eu ouvi uma vez, eu achei muito interessante. Tinha um homem judeu, um pensador judeu, não me recordo o nome dele agora, que ele defendia veementemente que não existia essa tal de luz natural. Que tudo que nós temos como concepção de bem ou mal, certo e errado, ela está sujeita à nossa organização social, às leis, ao consenso. Que não existia isso, a lei natural impressa em mim. Não, isso é bobagem. E esse judeu, ele foi capturado pelos nazistas e foi levado para o campo de concentração. Quando chegou lá, ele ficou revoltado, né? Ah, que absurdo! Mas espera aí, rapaz, se você não acredita na lei natural, você está aqui, esse campo de concentração existe diante da lei. A estrutura da organização social alemã estabeleceu isso aqui. Se ele realmente acreditasse que não existe uma lei natural, ele ia entrar e ia se conformar com o campo de concentração. Mas não, o fato dele não se conformar prova que a lei natural é real. Ela está em nós, algo em nós diz isso está errado. Mesmo quando toda uma sociedade está falando que está certo, todo mundo, toda uma estrutura, passou em diversas instâncias legais. Passou na Câmara, passou no Senado, passou no STF, foi estabelecido. Mas isso quer dizer então que será moral? Não.
Pode ser pela lei legal, mas é imoral. Vocês estão entendendo? Então, se a lei proíbe algo, a lei não tem autoridade sobre as questões morais, sobre a autonomia da família, por exemplo. Um exemplo claro que eu estou vivendo, né? Os meus filhos hoje são ensinados em casa, em educação domiciliar, pelo homeschool, né? Está para ser votado no dia 30 de agosto a constitucionalidade do homeschool, pelo STF. Se o STF dizer assim, não, isso é inconstitucional, então, quer dizer então que nós temos que aceitar. Não, existe uma lei chamada lei natural, que ela está acima das leis do poder temporal. Porque isso também é uma questão do poder espiritual. Porque diz da autonomia e da liberdade dos pais, vocês estão entendendo? E o magistério, para o magistério, isso é muito claro. A igreja, no Vaticano, já se posicionou 2 vezes na ONU, defendendo o homeschool. Porque os filhos são algo dos pais, nem diz Tomás de Aquino. E cabe aos pais decidir se eles querem contar com a ajuda da estrutura escolar ou não. Que não é um mal também, dependendo da escola, né? Claro. Dependendo é um mal mesmo. Mas vamos supor uma boa escola, não tem problema nenhum. É louvável. As pessoas acham que a gente faz homeschool e a gente está contra as escolas, levantando contra as escolas. Não, meu sonho é trabalhar no futuro com escola. Eu tenho um sonho assim de, quem sabe, eu não sei se vai ser possível agora, meus meninos são pequenos, mas de montar uma escola com educação clássica, com os métodos fônicos de alfabetização, e tudo que a gente já sabe que funciona e que dá certo, com os valores, porque não é para todo mundo, de fato, a educação domiciliar, mas vocês estão entendendo o exemplo? Essa autonomia, ela é naturalmente dos pais. Né? Então, se o STF decidir que o aborto é legal, ele vai continuar sendo imoral e ponto final. E a gente vai continuar combatendo essa atrocidade, que é a morte de criança. Então, o respeito dos 2 poderes é fundamental para a estrutura virtuosa de uma sociedade. E nunca podemos esquecer o principal instrumento, que é o ensinar a todos. Gente, a maior ação social é a própria evangelização. O João Paulo II falava, levar o pão sem levar a palavra de Deus não é caridade. É forte isso, olha para você ver. Olha para você ver, o mineiro fala, olha para você ver. Olha para você ver. Não, olhar para não ver. Então, o ensinar a todos, o levar a palavra de Deus, ela é essencial para salvar a estrutura moderna. Estão entendendo? Agora, se tornou também essencial trabalhar em cima daquilo que é óbvio para salvar aquilo que é natural, os direitos naturais, os valores, né, universais, que não substituem um anúncio direto de Jesus Cristo, mas se tornou essencial trabalhar com esse fundamento da estrutura natural, que está se perdendo também. Gente, as pessoas não sabem quem elas são mais. As pessoas estão perdendo o norte. E aí entra um problema. Existe a lei natural? Existe. Ela está em nós. Não sai daqui. O problema é que eu vou colocando tanto entulho em cima disso, que eu vou corrompendo a minha própria consciência. Mas se eu não sei, eu não tenho culpa. Tem, porque eu impeço da verdade chegar, e eu tenho tanta culpa quanto. A minha mãe, ela não queria assistir aquele filme, A Paixão de Cristo, né, do Mel Gibson, The Passion. Não, eu não vou assistir não. Eu falei, mãe, é bom, vai ser bom, é bom. Não, eu não quero assistir. Mas mãe, por que você não quer? É porque eu sei, se eu assistir,
eu vou ficar mexida e Deus vai me pedir algumas coisas. Aí eu falei, mãe, mas isso não te exime não, tá? Porque impedir a verdade de chegar é tão grave quanto desobedecê-la. Entendeu? Então, que fique claro, a nossa luta em defesa da vida para se estabelecer uma cultura da vida na nossa nação, ela é árdua, porque você tem que trabalhar com tudo isso que a gente falou. Desde do caos, a partir do ano 1100, da estrutura da supressão da luz da graça, da crise, tudo que aconteceu, dos valores e tudo mais. Pois não? É interessante perceber quanto o coração clama por socorro espiritual na hora do caos. Né? Sim, isso é verdade, clama. Porque dentro de nós ressoa. A verdade, ela é que nem a gente sabe que todo material tem um som, né? A gente bate aqui, ó. Quem tem ouvido absoluto sabe aqui que tom que é esse. Que tom que é esse aqui, ô Rafael? Mas é o tom. Alguém sabe? Hã? Nova York? Não conheço esse não. Conheço dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Ré sustenido. Ah, tá vendo? Esse ré sustenido. Então, se você bate um ré sustenido no violão, bem forte, essa taça vai vibrar. Ela vibra, porque ela ressoa no mesmo tom. A lei natural em nós, ela ressoa com a verdade. Então, por mais que a gente nunca tenha ouvido falar sobre aquilo, quando é uma verdade, aquilo dentro de nós, de algum momento, fala assim, nossa, é isso, não sei porquê, mas é isso! É isso, gente! Não é assim? Quando a gente escuta uma pregação, por exemplo, uma formação, aquilo que a gente ouviu, o trem fala assim, é isso, eu tenho certeza, eu não sei porquê, eu vou procurar melhor saber porquê, mas eu sei que é isso. É a luz da graça em nós, a luz natural que Deus imprime na nossa natureza. É contra essa força também que os abortistas têm que lutar, gente, é difícil. Vocês estão entendendo por que a vitória está nas nossas mãos? A gente só perde essa guerra se continuarmos de braços cruzados. Vamos em frente, sem medo, intrépidos, com tudo que temos. Ainda temos a força da graça de Deus sobre nós, a eficácia sobrenatural do Espírito Santo em nós. Vamos lá, não vamos ficar com receio, não vamos nos intimidar diante do barulho, porque o diabo faz muito barulho. Você derrubar uma árvore faz mais barulho do que você ouvir uma floresta inteira crescer, não é assim? Então, o diabo faz muito barulho, mas é uma minoria barulhenta, porque eles sabem que eles são poucos e precisam fazer barulho para poder vencer o nosso silêncio covarde. Essa aqui é a realidade. Por isso, vamos nos organizar.